Bom, pessoal, continuando então, né, o direito romano, ainda na fase arcaica, né, nós tivemos o período universalista. Né? O período universalista ele dá origem ao chamado direito pretoriano. Né? Por quê? Como é que ele funcionava? Né? Então você tinha no direito romano a fase nacionalista, né? Onde você tinha uma norma jurídica que era basicamente para os romanos, por isso o nome de nacionalista, que de início se deu a partir da Lei das Doze Tábuas. Né? Dessa Lei das Doze Tábuas, isso passou, né, por um processo, e aí nós tivemos a criação do chamado Ius Civile, né, que era uma norma mais abrandada, né, em comparação com a Lei das Doze Tábuas, mas mesmo assim ele estabelecia normas rígidas. Né? Além do Ius Civilis, nós também tivemos, como a gente falou no vídeo anterior, a Lei de Aquília, né? E a Lei da Poetília, né? Que falava sobre o direito das obrigações e também sobre a responsabilidade extracontratual. Na fase universalista, né, isso a gente se dá a partir do chamado direito pretoriano. Né? O direito pretoriano ele se deu a partir do momento de que a regulação das relações sociais entre os escravos, os romanos e os estrangeiros se dava a partir da resolução de contendas jurídicas. Ou seja, você tinha que, em razão de determinado conflito que envolvesse o escravo com o romano, né? O escravo com o estrangeiro, ou entre o romano e o estrangeiro, né? A solução desse litígio se daria a partir de julgamentos que eram feitos. Né? Esses julgamentos eles eram feitos inicialmente pelos sacerdotes, né? Que eram pessoas mais velhas, e depois passou a ser orientada pela figura do pretor. Né? Então daí vocês tinham o chamado do direito pretoriano, certo? É importante, né, ressaltar que no direito pretoriano, né, ele passou a ter uma outra função, né, mas já na fase clássica, né, que é a fase que nós temos por início, né, basicamente depois do ano de 242 a.C., tá? Nessa fase ainda, né, pós-clássica, ou né, nessa fase ainda clássica, né, desculpe, nós temos um avanço, né, uma evolução ainda melhor do direito romano, porque coincide com o período em que o Império Romano ele toma a Grécia, né? Então, diferente do que você tem nas outras sociedades que foram dominadas pelo Império Romano, né, como o caso dos persas, por exemplo, né, na Grécia, eles não fazem um processo de pilhagem. Né? O que era pilhagem? Era você chegar no território do adversário, você simplesmente pegava todas as riquezas, né? Então você pilhava, você roubava todos os bens importantes, tocava fogo, né? Matava, queimava todo mundo, a fim de que aquela sociedade ela não se desenvolvesse mais. Né? Deixava basicamente só as crianças, mas matava os homens, né? E destruía o que pudesse para poder dizimar a sociedade. Então, essa pilhagem ela não aconteceu na Grécia porque compreenderam, né, que na Grécia era uma sociedade diferenciada das demais sociedades antigas, né? Porque era uma sociedade que você tinha um acervo de produtos, de conteúdos de natureza jurídica, histórica, filosófica, né, que a gente já falou aqui na aula sobre direito grego, que isso passou a ser utilizado para dentro da própria sociedade romana. Né? Então, com o conhecimento, né, que os romanos tiveram sobre esse acervo, sobre essa cultura, sobre a política e o próprio sistema jurídico que você tinha na Grécia, eles absorveram isso para dentro da sua própria sociedade. Né? Com isso, por exemplo, você tem a reforma do sistema jurídico-administrativo em Roma. Né? Roma ela passa a se organizar em uma república a partir da eleição do Senado. Né? Nós temos também a partir daqui uma renovação, né, do pretor, né, que ele deixa de ser um auxiliar do julgador do sacerdote
como você tinha no período arcaico, né? No período universalista, e aqui ele vai ser um tipo de um juiz, né? Mas esse sistema judiciário em Roma, ele é capitaneado basicamente por três pessoas, né? Então você vai ter a figura do juiz, de fato, que é aquele que decide, aquele que colhe provas, né? Que é o chamado iudex, né? Nós temos o pretor, que é aquela pessoa que vai analisar a situação jurídica que está posta naquela ação judicial e a partir dali ele vai estabelecer um parecer sobre o caso, né? E esse parecer dele vai ser levado em consideração pelo juiz, né? Essa análise que é feita pelo pretor, né? Esse parecer, ele dava o nome de fórmula, certo? E nós temos um outro elemento também aqui, que é a figura dos jurisconsultos, né? O que eram os jurisconsultos? Eram pessoas mais experientes, né? Eram pessoas que estudavam com afinco temas relacionados ao direito, mas não do direito propriamente dito, né? Mas estudavam filosofia, sociologia, história, geografia, política, né? Eram pessoas que eram muito sábias porque estudavam com afinco a sociedade e o acervo cultural deixado pela Grécia, né? E aí ele dava opiniões para a própria sociedade acerca de questões jurídicas, né? Então ele opinava para verificar se aquela situação jurídica ela seria caso para uma ação judicial ou não, né? Então ele dava um sentido de uma orientação jurídica para a sociedade, para quem precisasse, né? Com o tempo, esses jurisconsultos eles tiveram tamanha relevância na sociedade, né, que eles passaram a ser utilizados, né, pelos próprios juízes, né, pelos próprios iudex, né, a fim de que estes viessem a fazer as suas próprias decisões judiciais. Então, os iudex, eles consultavam os jurisconsultos no momento de elaborar, de fundamentar a sua decisão judicial, certo? Então aqui você tem a figura do iudex, que era aquele que colhia e julgava as causas, né? Colhia as provas e julgava as causas. Você tinha a figura do pretor, que é aquele que fazia um parecer jurídico sobre aquela causa, né? Então ele analisava o processo, fazia um parecer e elaborava a chamada fórmula, que ia ser decidida pelo juiz, né? E você tinha o jurisconsulto, que eram pessoas mais esclarecidas que opinavam, né, para várias pessoas da sociedade, inclusive para o juiz, e o juiz utilizava esse opinativo do jurisconsulto para proferir a sua decisão, tá? Bom, posteriormente a isso, né, nós tivemos então lá em 284 depois de Cristo já, né, o chamado período pós-clássico, né? Esse período pós-clássico, né, que ele vai mais ou menos entre 284 e 240 antes de Cristo até 530, né, mais ou menos, né? Antes de Cristo, tá? Não é depois de Cristo, é antes de Cristo, né? Nós temos a partir daí uma redução, né, do poder do Império Romano e também da sua estrutura política, jurídica e administrativa, né? Como é que se dá isso, né? Isso dá por quê? Porque o período pós-clássico ele começa com o governo de Alexandre o Grande, né? Então você tem aqui um governante que ele é muito importante dentro desse processo histórico no sentido de continuar a dar expansão ao Império Romano. Só que Alexandre posteriormente ele veio a ser substituído, né, com o tempo por Diocleciano, né? Diocleciano ele rompe, né, com o sistema republicano em Roma, né? Ele fecha o Senado e ele estabelece um império, né? Então ele estabelece um sistema absolutista na sociedade romana, aonde ele acumula para si, né, o poder da sociedade, e aqui você tem um acúmulo do poder do ponto de vista também
não apenas do executivo, né, do chefe de Estado, mas também do poder legislativo e do poder judiciário, né? Então, havendo essa concentração de poder, né, veja, aquela descentralização do poder, e aqui eu falo do poder judiciário, que você tinha no período clássico, né, com as figuras do iudex, do pretor e do jurisconsulto, ele acaba tendo a sua força, né, diminuída neste processo, né, já que você tem uma concentração na figura do imperador, né? Então, aqueles jurisconsultos que você tinha no período clássico, eles com o passar dos anos, né, com a idade, você não tem uma renovação, né, até porque o conhecimento que eles tinham apenas poderia ser passado de forma oral, né, ou pelos documentos que eles escreviam, que eles deixavam. Então, esses documentos e esse patrimônio oral, ele se perde com o tempo, de geração em geração, né? Então, isso você tem uma decaída muito grande sobre o poder de formulação do direito romano, tá? O pretor, ele perde, enquanto papel, né, também poder por conta disso, porque você tem a centralização na figura do imperador e também o próprio iudex, né? Isso gera uma decadência tão grande no Império Romano, né, que ele é chamado também de direito romano vulgar. Por quê? Porque questões importantes, né, como por exemplo, né, a diferenciação de direito de propriedade e direito de posse, aqui de novo, né, direitos reais, é essencial para a nossa sociedade, para o nosso direito civil. Você já tinha isso lá no direito romano, né? Então, ele não consegue fazer essa diferenciação, né? Qual a diferença de direito de propriedade para o direito de posse, né? Qual a diferença de posse, de possuidor para proprietário? Então, ele não consegue fazer essa distinção, né? Então, imagine a decadência que você tem aqui desse período do direito romano, né? Ademais, né, aquelas fórmulas que elas eram feitas dos pareceres dos pretores, elas são aproveitadas aqui nesse período, mas veja que é um período que se passa há muitos anos, né? Então você tem aqui uma sequência de dezenas, centenas de anos de um período clássico para um período pós-clássico e que com certeza a sociedade ela mudou ao longo deste período, né? Então são pareceres que perderam-se no tempo, decaíram do seu uso, né? Então isso gera uma fragilidade do sistema jurídico, inclusive das decisões jurídicas, né, e judiciais no direito romano muito forte, né? E isso culmina também, né, com o crescimento do cristianismo, né? Já que esse período pós-clássico ele invade os anos, né, depois de Cristo, né, porque você tem o nascimento de Cristo no ano zero, né? E aí, com o fortalecimento da igreja cristã nesse período, a igreja ela passa a estabelecer, a partir da questão da moral e dos costumes, normas jurídicas que vão ser seguidas pela sociedade, né? E que são normas que se aí adequam muito mais ao período histórico do momento do que aquele direito romano que não se atualizou ao longo do tempo, né? Então, inclusive, a partir desse período pós-clássico, é que a gente tem o chamado criação dos códex, né? Que depois vai dar origem ao nome código, né? Então, esses códex nada mais é do que você fazer um empilhamento daquelas normas jurídicas escritas que você tinha no período clássico e também nos períodos anteriores, né? Então, pela falta de uma renovação do sistema jurídico, das próprias leis e das normas diretamente pelo próprio Estado romano, né, é que isso dá vazão para o crescimento da ideologia cristã, né, e do poder da própria igreja, que vai ser essencial, né, depois para a aliança entre a igreja cristã e o Estado romano no período moderno, que vai verificar isso depois do nosso sistema de avaliação da primeira unidade, ok? Então, um abraço.